Uma doença estranha, trazida por um povo estranho vindo de longe, provoca milhares de mortes e desorganiza a vida de todo mundo. Se identificou? Estou falando de 1500. Essa aula de hoje é sobre o encontro do povo português com os povos nativos da América. Essa aula fecha o primeiro grupo do módulo 1 do nosso curso básico de História do Brasil e fecha um grupo de 3 aulas. Primeiro vimos os povos nativos da América, segundo os portugueses e hoje veremos o encontro desses dois mundos, ok? Eu peço a você que ainda não é inscrito no nosso canal que se inscreva aqui embaixo, que curta os nossos vídeos e acompanhe as nossas redes sociais. Seguinte, o encontro desses dois mundos se deu de maneira amigável no início. Portugueses e povos nativos estabeleceram uma relação amigável, pacífica, porém com o tempo essa relação foi se tornando mais hostil, mais violenta e principalmente por parte dos portugueses. Esse primeiro período do domínio português é conhecido como período pré-colonial, o período que vai de 1500 até 1530. Mas por que esse nome? Seguinte, nesses primeiros anos da colonização, os portugueses estavam mais interessados no comércio de especiarias no Oriente, então eles não deram tanta importância para aquele novo território encontrado. E não existia de fato uma dominação colonial nesse território, apenas uma presença pontual no litoral. Esse encontro ocorrido em 1500 vai ser marcado por uma curiosidade e um estranhamento de ambos os lados. Por um lado, os povos nativos percebiam a chegada dos portugueses através de um olhar místico, como se fosse uma ação de deuses, de divindades, enviando aquele povo estranho para cá. Por outro lado, os portugueses encontravam um povo vivendo completamente isolado e vivendo numa espécie de paraíso perdido, que remontava ao período de Adão e Eva. Após serem recebidos de maneira amistosa pelos povos nativos da América, os portugueses tentam identificar a presença de metais preciosos aqui, o que não é observado nesse primeiro momento. Porém, os portugueses percebem a presença de uma madeira semelhante a uma madeira já utilizada por eles, que servia para tingir tecidos, tinha uma coloração avermelhada e que poderia ser usada para produzir tinta para tecidos. Era o pau-brasil, que vai dar nome ao nosso país. A primeira relação que portugueses e indígenas irão estabelecer nesse território é uma relação de escambo. Mas o que é isso? Seguinte, o escambo nada mais é do que a troca de um produto por outro produto, ou então um produto por um serviço. E aqui vai funcionar da seguinte forma. Os povos nativos ficaram responsáveis pelo corte e transporte da madeira até os navios portugueses. Já os portugueses entregarão produtos manufaturados para os indígenas, produtos como canivetes, facas, espelhos e etc. Olhando com os olhos de hoje, você pode pensar que era uma troca desigual e etc. Porém, é preciso tentar compreender como o indígena percebia aquela relação. Através dessa relação, eles conseguiriam produtos completamente desconhecidos, novos, e que eles não tinham condição de produzir, dado seu desenvolvimento produtivo naquele período. Então, durante os primeiros anos da colonização, o contato de Portugal com a sua futura colônia, que vem a se tornar Brasil, é basicamente esse. Eles vinham com os navios, entregavam um produto para os indígenas, abasteciam esses navios de pau-brasil e voltavam para a Europa. Eu costumo dizer em sala de aula que durante esses primeiros 30 anos de colonização, os portugueses apenas colocaram uma bandeira para demarcar o território e vinham de vez em quando buscar pau-brasil. Porém, alguma coisa vai mudar que vai fazer com que eles venham de fato colonizar o território. Isso a gente vai ver daqui para o final do vídeo. Uma outra coisa que você precisa saber é que nesse contexto aí das grandes navegações, havia uma disputa entre Portugal e Espanha. E para evitar uma guerra entre esses dois países, o Papa da Igreja Católica ele resolveu fazer um documento, uma espécie de acordo, para resolver essas questões. Essa briga era basicamente sobre quem tinha direito sobre aquele território encontrado, sem levar em consideração os povos que eles já viviam. Esse acordo vai ficar conhecido como Tratado de Tordesilhas. E esse acordo, como vocês podem ver aqui do lado, vai dividir o continente encontrado, uma parte para Portugal e outra parte para a Espanha. Porém, é importante que vocês saibam que outros países europeus que também tinham interesse no continente americano não respeitaram muito bem esse acordo. Eles ficaram insatisfeitos com essa divisão e queriam também sua parte.
Para você perceber a influência que esse acordo, que essa decisão do Papa teve, é só observar hoje as línguas faladas no continente americano. Nós somos o único país que fala português na América do Sul, cercado por diversos países que falam espanhol. Havia uma presença francesa, também holandesa, no litoral brasileiro. Eles tentavam estabelecer relações com os indígenas, se fixavam no território e os portugueses sabiam disso. Porém, como seu interesse estava voltado para o comércio de especiarias no Oriente, eles não davam tanta importância a isso. Porém, algo vai mudar. Seguinte, o comércio de especiarias no Oriente vai se mostrar menos lucrativo porque muitos grupos, muitos países vão participar também desse comércio, então os preços começam a cair e Portugal começa a se interessar mais pelo aquele território que estava meio que deixado de lado, por conta de dois motivos: a diminuição do lucro do comércio com o Oriente e também por essa presença francesa, principalmente holandesa, no litoral brasileiro. Então eles precisavam mudar a postura deles em relação ao território encontrado, para não perder aquele território. Durante esses primeiros 30 anos da colonização, desse período pré-colonial, os portugueses ergueram no litoral do que viria a se tornar o Brasil diversas feitorias. Mas o que era isso? Era uma espécie de fortaleza que cumpria duas funções. Uma função relacionada com a proteção do território e uma outra função relacionada com a extração do pau-brasil. Essas feitorias vão servir de fortaleza e de refúgio para os portugueses ao enfrentar os invasores, os seus inimigos, que poderiam tanto ser os estrangeiros que viviam rondando o litoral, principalmente os franceses, mas também tribos indígenas hostis, pois nesse período haviam alianças entre portugueses e algumas tribos indígenas, mas alianças também entre franceses e outras tribos, que acabavam combinando com os índios de expulsarem os portugueses de determinada região. Então era comum esses ataques. Percebam aqui a relação deixando de ser aquela relação amigável e se tornando mais hostil, violenta. Seguinte, ainda quando essa relação era amigável, os indígenas já sentiam um impacto bastante negativo desse encontro, pois em suas caravelas os portugueses traziam também inúmeras doenças, como a gripe, o sarampo, a tuberculose, e o organismo dos povos nativos daqui não estava preparado para esse tipo de doença. Então uma simples gripe rapidamente se espalhava entre os indígenas e provocava a morte de milhares. Essa foi a maior causa da morte de indígenas no nosso território, seguida pela guerra causada pela dominação portuguesa. Esse encontro de dois mundos se mostrou totalmente brutal para os povos nativos da América. Tudo que eles conheciam, tudo que eles acreditavam, o seu modo de vida foi praticamente destruído. Conforme os portugueses se estabeleciam no litoral brasileiro, os grupos indígenas iam recuando para o interior em busca de refúgio. Só que aí tinha um problema. Aqueles nativos que tiveram contato com os portugueses, que pegaram essas doenças, ao se refugiar no interior, levavam essas doenças para inúmeros indígenas que estavam isolados. E elas se espalhavam rapidamente e provocavam novamente a morte de milhares de indígenas. De maneira progressiva, aquela relação que antes era amistosa vai se tornando cada vez mais violenta e uma relação de dominação, uma exploração cada vez maior do trabalho dos povos nativos. E durante esses 30 anos, os indígenas vão percebendo isso e buscando refúgio no interior do país. Nesse meio tempo, o comércio de especiarias tem uma baixa, se mostra menos lucrativo. A presença francesa no litoral brasileiro coloca a integridade daquele território do domínio português aqui em risco e eles decidem, a partir de 1530, de fato colonizar o território, enviar muitas pessoas para cá, construir vilas e etc. Que é um assunto das nossas próximas aulas. Agora eu queria deixar 2 desafios aqui para você. Primeiro é resumão de 1 minuto. O desafio é o seguinte: você vai recapitular aí na sua cabeça tudo que você viu nesse primeiro grupo de aulas. Primeira aula sobre os povos nativos da América, a segunda sobre os portugueses e essa sobre o encontro. Quero que você recapitule isso na sua cabeça e escreva aqui em um comentário um resumão de tudo isso, um parágrafo só, certo? E o segundo desafio é, o link de inscrição para o nosso curso básico de História está aqui também na descrição do vídeo e eu queria desafiar você a enviar esse link para 3 pessoas que você acha que deveriam fazer esse curso. Eu conto com vocês para que esse curso alcance um número maior de pessoas, ok? Os desafios estão feitos.
Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve aqui embaixo, curta esse vídeo e ative as notificações. Um abraço!